Mais uma baita indicação de livro por aqui, são 2 volumes, dessa vez literatura gaúcha. A Ferro e Fogo, Josué Guimarães. São 2 livros, o primeiro livro tem o título de Tempo de Solidão e o segundo, Tempo de Guerra. E sobre o que trata esses livros aqui? É uma indicação forte para quem é gaúcho e principalmente para você que tem origem alemã, ancestrais alemães no Rio Grande do Sul. Conta basicamente a história das famílias alemãs que vieram da Alemanha para povoar o Rio Grande do Sul. Eles se instalaram na colônia de São Leopoldo. Quem procurar um pouquinho mais a fundo a história vai saber que ali tinha muitas famílias que vieram com as promessas do Brasil, dizendo que iam dar terras, ferramentas, condições de trabalho para eles povoarem esse estado, então, que era um pouco selvagem por causa da fronteira. Enfim, essas famílias ficaram ali a ver navios por muito tempo, e esse livro narra as dificuldades que eles tiveram de adaptação, tanto pela língua diferente, quanto também pelas condições precárias em que eles tiveram que sobreviver aqui por um longo tempo. E os personagens principais dessa história são a família Schneider. O que acontece? Eles estavam ali em dificuldades, então surge um empresário, um cara também alemão, com um grande poder aquisitivo, um grande poder político também, dizendo para eles assim, ó, eu tenho uma oferta para te fazer, sai aqui desse chiqueiro, onde tu não vai ganhar nada, e vem trabalhar comigo, eu vou te dar terra lá na fronteira, vocês vão morar lá, e de vez em quando vai chegar umas carroças ali para vocês cuidarem para mim, e outros dias vão chegar pessoas para buscar aquelas carroças e trazer para cá, para Porto Alegre. São produtos para eu vender aqui no meu comércio. Uma promessa muito boa. Enfim, essa família saiu daí e foi morar numa estância longe lá na fronteira, perto do Chuí. O que acontece? Havia uma pegadinha aí. Esse cara estava transportando armas que vinham do Uruguai. Na verdade, na época não existia Uruguai ainda, porque o contexto histórico era início do século XIX, 1824, 25, por aí foi a época que começou essa história. Não diz aqui, não diz a data, mas a gente vai pescando aqui pelos fatos históricos que acontecem. E nessa época começou a Guerra da Cisplatina, que era entre Brasil e a atual Argentina, que na época tinha outro nome. Enfim, a Cisplatina era o lugar onde é o Uruguai hoje. Esse lugar pertencia ao Império Brasileiro, que depois da sua independência de Portugal, passou a dominar aquele lugar também. Só que as pessoas que moravam ali não gostaram disso. E com a ajuda da atual Argentina, então, começou essa revolta para se libertar do Império Brasileiro. Então foi a Guerra da Cisplatina, basicamente uma briga entre Brasil e Argentina pelo domínio de onde é o Uruguai. Essa briga não deu em nada, ou seja, deu muita coisa, mas enfim, o resultado que o Brasil queria não alcançou, o resultado que a Argentina queria também não. Quem se deu bem, no fim das contas, foi o Uruguai, que a partir do final dessa guerra, com mediação da Inglaterra, o Uruguai se tornou um país independente. Enfim, foi nessa situação de fronteira, de guerra, que essa família foi jogada lá naquela estância. E aí veja bem o que acontecia. Chegavam as carroças e eles nem sabiam o que tinha dentro dessa carroça aí. Até que, certo dia, falaram, eles estão contrabandeando arma. E aí o homem da casa, o Daniel Abraão Schneider, ele tinha que se esconder dentro de um poço, porque vinha tropa dos castelhanos e vinha tropa do Império Brasileiro, de um lado e de outro. E todos queriam saber, tomar conta daquilo ali. Enfim, aconteceu uma tragédia assim, em cima de tragédia ali com essa família. Esse cara, o Daniel, ele ficou tanto tempo escondido dentro de um poço que ele ficou totalmente paranoico. E depois ele nunca mais saiu do poço. É uma história bem engraçada se não fosse triste. Mas enfim, essa família consegue sair de lá, consegue voltar para São Leopoldo, adquire uma casa ali em troca daquelas terras todas lá. O tal do empresário nunca mais apareceu falar com eles. E a mulher da história, Catarina Schneider, ela é uma pessoa muito forte e ela toma conta da família. Ela que vira realmente a chefe daquela casa. Eles prosperam, começam a fabricar carroças, começam aquele espírito empreendedor, aquele espírito de inovação que os alemães têm, que a gente sabe que o povo alemão tem, aquele instinto de trabalhar, de fazer as coisas realmente. Eles prosperam muito e aí a história se decorre disso aí. Eles prosperando de um lado, inimigos daquele primeiro empresário lá, eles se encontram, se reencontram, e aí então começa outra guerra no Rio Grande do Sul, a Guerra dos Farrapos. O filho mais velho do casal vai para a guerra, acontecem várias tragédias, muita coisa interessante. Isso quer dizer o quê? Que esse livro aqui, esses livros, 2 volumes, eles vão narrando também a história do Rio Grande do Sul, te dando contextos históricos muito legais. E se você
tem descendência alemã, mora aqui no Rio Grande do Sul, é tua obrigação ler esses 2 livros, A Ferro e Fogo, porque aqui conta a história do teu povo, conta a história dos alemães no Rio Grande do Sul, no Brasil. E aí, eu confesso para ti que eu ainda não terminei o 2º volume. Falta exatamente 100 páginas para acabar. Estou bem no finalzinho dele aqui. E aí a gente já está aqui num contexto da Guerra do Paraguai também. Então os personagens já ficaram velhos, alguns morreram, trocou as gerações e está muito interessante. Eu venho contar para vocês aqui logo depois que eu terminar esse 2º volume. Mas já posso dizer de antemão para ti que é uma boa indicação de livro, uma boa indicação de leitura. Se você é gaúcho e principalmente se você é alemão, é tua obrigação ler isso aqui.